Pessoal, hoje o vídeo é sobre um dos melhores produtos que eu tenho. Aquele produto que você fica impressionado com quão bem ele cumpre o papel. Esse vídeo é da série Mind the Technology, tá? Onde eu falo sobre outros equipamentos que não são só de som e mais especificamente dessa pequena série que eu comecei com a Genudesk Pro, falando sobre produtos que eu uso no meu dia a dia de tecnologia e que mudaram muito a minha vida, a minha produtividade. Muitos de vocês possivelmente não sabem disso, mas eu uso teleprompter. Isso é uma coisa que mudou minha vida. Mudou assim minha vida, né? Mudou o meu trabalho, né? A minha eficiência no meu trabalho aqui no canal. Porque antigamente eu usava um roteiro com tópicos definidos, né? Que eu imprimia, botava num papel e deixava, tipo, sei lá, quando eu gravava na casa do meu pai ou depois na minha casa, na minha coxa, assim. Aí eu, de vez em quando, eu olhava. Quando eu passei pro meu primeiro estúdio, eu deixava numa tela, de vez em quando eu olhava, né? Pra ir pegando esses tópicos. Só que, isso faz com que a edição seja muito mais demorada, afinal de contas existem muitos cortes. Eu acabava divagando muito, então eu perdia mais tempo. Então era um processo pouco otimizado e mais demorado. Foi aí que eu resolvi usar um teleprompter para poder trazer mais eficiência. O primeiro que eu comecei... e para quem não sabe, tá? Tem gente que não sabe. Teleprompter são aquele negócio que se usa muito na TV, que você coloca na frente da câmera, tem tipo um espelho, então assim, a lente da câmera não enxerga, mas o texto vai passando. Então assim, jornalista, por exemplo, usa muito, né? Ele vai lendo e ele vai falando e ele fala olhando para a câmera, mas ele tá lendo. O primeiro teleprompter que eu passei a usar foi esse aqui, ó. É uma marca que tem muitas coisas, né, acessórios de câmera, chama Feelworld, eles vendem no AliExpress. Esse teleprompter é bem acessível. E aí como é que funciona, né? Você coloca um celular, um tablet, ou o que é que seja aqui embaixo, né, e ele reflete na tela, tá vendo? Isso aqui é um espelho. Só que esse espelho é angulado e a lente da câmera, né, que fica aqui, eu até posicionei para vocês verem, ela não enxerga o que está sendo refletido no espelho, mas você que está usando o teleprompter vê. Então, esse aqui, ele é passivão, né? Ele é feito para você usar com um celular, um tablet, o que é que seja. E ele se encaixa, por exemplo, na lente da câmera, né? Eu até posicionei uma lente aqui só para vocês verem como é que fica, né? Mas imagina, né, que a câmera está aqui, presa no tripé, e o teleprompter fica na frente dela, né? Desse modo, eu vou lendo. Só que isso não era ainda, me trouxe muita eficiência, porque aí meu trabalho passou a ser basicamente fazer um roteiro, né? E aí, claro que é um roteiro muito mais completo, é um roteiro que é como eu falaria. Então, assim, eu fazer o roteiro me dá mais trabalho hoje em dia. Por outro lado, é basicamente assim, sentar, gravar muitas vezes em um único take eu consigo passar pelo roteiro inteiro. A edição fica muito mais simples para o Gui, porque tem muito menos cortes. Então, já foi um ganho de eficiência muito importante para mim. O lado negativo desse teleprompter é que você depende de um celular que fica ali embaixo. E assim, deu play, meu irmão, agora é isso, vai embora, né? Você não consegue, por exemplo, de onde eu tô, né, controlar o roteiro. Ele até vem, cara, com um controlezinho Bluetooth que, tipo, você consegue, mas daria pra ver, né? Eu botaria a mão pra baixo, tipo... Então, nunca foi assim, né? Tipo, eu botava o roteiro, dava play, sentava e lia. Putz, me enrolei num pedaço, dá pause, volta pro início e vai desde o começo no roteiro. Então, foi uma coisa muito boa, mas ainda assim não foi incrível. E eu me lembro que eu vi, cara, há algum tempo já um vídeo de um canal de áudio e vídeo, né, de câmera, o Gerald Undone. Ele fez um review de um teleprompter que na hora que eu vi eu falei, meu Deus, é disso que eu preciso. Só que acabei nunca achando, eu não tinha achado ele no Brasil, acabei deixando um pouco para depois, acabei não investindo nisso. E algum tempo depois eu consegui um contato do pessoal da Corsair. E depois eu descobri que a Corsair e a Elgato estão no mesmo grupo. E aí eles me mandaram para avaliação o Corsair Virtuoso Pro, que é um fone gamer que eu gostei bastante da Corsair. Tô com outros dois aqui também, outros fones da marca. E aí eles me falaram, pô, tem alguma outra coisa que te interessa pra você fazer uma avaliação e tal? E inclusive da Elgato. Eu falei, pô, a Elgato é de vocês? E aí eu vi o Elgato Prompter, eu falei, meu Deus, é aquele teleprompter. Aí eu falei com ele, falei, cara, te interessa, tipo, vocês mandarem esse produto para avaliar? Porque eu tenho a série Mind the Technology, falo sobre outras coisas também, e é um negócio que vai ser um belo de um adianto na minha vida. E aí eles falaram, cara, beleza, tipo, podemos mandar e tal. E de fato, assim, cara, mudou o meu esquema de trabalho para melhor
fácil, assim, fácil, cara. Foi um belo upgrade. Porque, olha isso aqui. O teleprompter é esse. Conceitualmente, ele é muito parecido com o FeelWorld, né? Ele tem a tela ali, né? Ele também encaixa, ó, na câmera. Mas qual que é a diferença? Isso aqui é uma tela, né? Ela é conectada ao computador, é um display para o computador. Então, eu não dependo do celular aqui, de dar play e tal. E mais do que isso, cara, ele tem esse acessório aqui, que é o Stream Pedal. Então, como é que funciona? Eu consigo controlar o teleprompter com o pé. Então, ó, o roteiro tá ali. Tá? E aí, só para mostrar também. É aqui que eu coloco ele no computador, tá? É um software chamado Elgato Camera Hub. E eu coloco o roteiro aqui, ele automaticamente vai quebrar por capítulos, e nessa parte da esquerda é por onde eu consigo configurar uma série de coisas. Então, pô, eu consigo mexer no brilho da telinha ali do teleprompter, eu consigo mexer na fonte, no tamanho, nas margens, entrelinha, eu consigo colocar a rolagem automática, controlar a velocidade, tudo eu faço por aqui. Se eu usasse uma câmera da Elgato ou se eu tivesse usando um celular ali, dá para você colocar um aplicativo e você controla a câmera também com esse aplicativo. Você coloca, por exemplo, alguns efeitos, eu não consigo ver porque não está conectado, mas faço algumas configurações também de brilho, exposição, tudo mais. Eu controlo tudo por aqui. E aí como é que vai funcionar? Eu vou subir o roteiro, ele já começou a aparecer ali. Aí, com o pedal, eu chego, por exemplo, e dou o play. Então, se eu apertar no botão do meio, ó, começou lá a dar o play. Se em algum momento, por exemplo, pô, na hora que eu tô gravando, que eu tô falando, eu quero adicionar alguma coisa, eu quero expandir um tópico, apertei aqui, dei pause, continuo falando normal com a câmera. Pô, sei lá, o roteiro passou rápido demais, quero voltar, só apertar o botão esquerdo. Quero avançar, só apertar o botão direito. Então, eu controlo todo o teleprompter por meio do pedal. E cara, isso foi transformador para mim, porque tem situações em que eu posso querer fazer um corte, né? Então, se no meu teleprompter antigo eu tinha que basicamente, idealmente, né, parar o vídeo e fazer de novo, aqui eu não preciso. Se eu quero adicionar algum tópico, às vezes acontece, né? Alguma coisa que, pô, eu pensei na hora que eu tô gravando, com o outro eu não consigo fazer nada. Aqui eu pauso, então todo o controle acontece com o pé. Isso é maravilhoso. E uma outra coisa, que foi o que, em partes, também me conquistou demais nesse teleprompter, né? Fora esse ganho de produtividade, por ser um teleprompter de verdade, né? Muito mais completo, né? Com muito mais recursos, é o fato de que ele nada mais é do que uma outra tela. Então, ele é ligado via USB ao computador, eu já mostro isso para vocês. Ele é ligado via USB ao computador e eu consigo, quer ver, ó, vou até puxar uma tela aqui, ó. Eu consigo, quando eu não estou usando o Camera Hub, por exemplo, eu uso aquilo ali como tela. Então eu arrasto a janela e ela vai para lá e fica aqui, normalmente como uma outra tela para o computador. Obviamente, é uma tela pequena, mas como é que eu costumo fazer aqui, né? E é o setup que eu uso normalmente. Eu acabo com 3 telas, né? Porque eu tenho a do notebook, essa aqui, que é o meu segundo display, e essa tela, essa aqui é só o feed da câmera de cima, eu uso essa outra aqui. Então eu deixo o meu WhatsApp web aqui, então é uma janelinha pequena e tá tudo certo, e aqui é a tela do computador normal, com uma segunda tela. Então, cara, quando eu não estou usando como teleprompter, é uma terceira tela pro meu computador. E uma coisa que eu achei muito maneira, cara, é que, eu não sei exatamente como é que funciona isso, mas ela usa um negócio chamado Display Link. E qual que é a parada? Tem alguns notebooks da Apple mais atuais, tipo os MacBook Air M1, que eu acho que tem limite, acho que você só consegue conectar um único display externo. Se você precisar de 2, ele não suporta, tem a ver com a placa de vídeo, sei lá o que é. Com o Display Link você consegue burlar isso, porque ele é e não é uma outra tela. Então, ele não é conectado ao computador somente como um display externo. E funciona. Então, se você tem, por exemplo, o MacBook Air M1, né, e você já tem um display externo, não tem problema. Você pode conectar aquilo ali que ele não vai contar como uma outra tela. Cara, isso para mim também é espetacular, porque, de novo, ele vai além do uso como um mero teleprompter. Ele, quando não está sendo usado assim, ele é uma outra tela. Eu vou tirar ele ali da câmera para poder mostrar ele fisicamente e alguns detalhes para vocês. Espera aí. Ó, tá aqui. Eu vou desconectar o cabo, tá? Para não ficar forçando, mas olha que legal, né? A tela, ela é essa aqui e ela já vem espelhada. Então, assim, né, para ela poder refletir na tela direito.
Eu vou tirar aqui o cabo e ó, a alimentação e o display vem tudo por aqui. Então é um único cabo USB-C que você pluga no seu computador e ele alimenta, né, o display interno e serve como link também para você conseguir usar esse monitor externo, né? E a questão, cara, é o quão versátil ele é. Primeiro, uma coisa que eu adorei. Aqui em cima, ó, tem dois negócios de ponto de sapata fria, né? Então você consegue, por exemplo, aqui colocar um microfone, colocar algum outro acessório, uma iluminação, alguma coisa, né? Você pode fazer isso simplesmente colocando aqui, porque você tem 2 pontos de montagem. Atrás é onde você tem uma série de possibilidades diferentes. Eu tô com esse plate externo aqui, plate não, né? Essa parte traseira que é para montagem direto na lente da câmera. Então é o mesmo esquema ali do outro teleprompter, né? Ele tem, ó, ele vem com uma série de anéis adaptadores, ó, peraí, aqui, ó, que servem para você poder colocar o suporte que vai encaixar na lente, né? Ali a lente já tá com o anelzinho, tá vendo? E ele vem com vários outros, né? Para que, tipo, independente da lente da sua câmera, você consiga montar, né? Então ele vem com isso aqui, você coloca, se rosqueia na lente da câmera, né? Como um filtro V, alguma coisa, e essa peça ela encaixa aqui, né? E aí o teleprompter ele fica montado direto na lente da sua câmera, né? É como eu uso. Mas uma coisa que eu acho muito maneira aqui é justamente que ele já vem meio que muito completo para você usar, independente do que você tenha. Então tem esse aqui que eles consideram universal, e ele até vem com essa... com isso daqui, né? Por exemplo, se você for usar um celular, né? Você consegue... e aí, ó, se você for usar o celular, é isso aqui que você vai colocar, né? Ele vem... você pode prender essa peça aqui, né? E aí você coloca preso aqui um suporte para o seu celular, por exemplo, né? Para ele ficar tipo assim, e aí ele vai ficar aqui, e você vai substituir essa parte de trás por essa aqui, que tem esse tecido, né? Que vem justamente para você tampar e ficar tipo tudo preto, né? E você não perder, desculpa, é o contrário, né? Ele fica tipo assim, né? Para não prejudicar o reflexo, né? Não entrar a luz pelas laterais. E aí você usa essa peça aqui embaixo. Também tem essa aqui, ó, que é para a própria câmera da Elgato, então ela já vai conectar aqui, né, perfeitamente. De novo, né? Você substitui essa parte de trás, né, desse parafuso, você coloca isso aqui, e aí a câmera fica perfeitamente presa nesse espacinho. Outras formas, né? Você tem aqui embaixo 2 parafusos, né, para você prender, por exemplo, num tripé, né? Vamos supor que você está usando esse esquema de montagem aqui, né? Você está usando com o celular, aí você precisa botar esse teleprompter em algum lugar. No meu caso, ele fica preso pela câmera, mas aqui eu poderia colocar ele num tripé, por exemplo, né? Com um parafuso aqui ou um parafuso ali na frente. Então, gente, é mais ou menos isso. Né, o ponto principal, né, que eu queria muito trazer para vocês, e para deixar claro, tá, esse vídeo aqui não é patrocinado, não é nada não, eles simplesmente mandaram o teleprompter para mim, porque realmente é um negócio absurdo. O vídeo do Gerald Dunn é mais ou menos assim também, ele fala, brother, que produto absurdo, assim, esse teleprompter é perfeito. E é tipo isso, porque, cara, meio que, como eu falei, ele cumpre absurdamente bem o papel. É um teleprompter que tem ali a tela, que, pô, você não precisa de mais nada, que você controla pelo seu computador muito bem, que você tem a opção de colocar um pedal, você tem a opção de colocar não sei se é Stream Deck, né, da Corsair, você também controla outras coisas. Ele tem todas as formas possíveis de você conectar ao que quer que você já tenha nativamente, ele já vem pronto, não importa se você tem uma câmera, se você tem uma webcam, se você tem um celular, se você tem um tripé, se não tem tripé, o que você precisar já vem com ele, né? Ele já vem com tudo, só o pedal que é um opcional. Então, cara, é pegar e usar. E mais uma vez, não estou usando com o teleprompter, ele tem um outro uso, que é como uma tela adicional ao seu computador. Então, como eu falei, né, a ideia dessa sériezinha de vídeos que eu estou fazendo é justamente mostrar produtos que mudaram a minha produtividade. Esse possivelmente é o maior deles. É incrível o quanto a Elgato conseguiu fazer um produto bom, um produto que cumpre bem demais o papel dele. O Bernardo, entusiasta Bernardo Brito, né, dos relógios, ele, enfim, amigo meu, ele falou, agora tá nos Estados Unidos, ele comprou. Ele falou, pô, finalmente consegui comprar, porque ele queria. E é isso, cara. Quem
trabalha assim, né, com criação de conteúdo, né, e gostaria de um teleprompter, ou acha que isso pode melhorar, né, a produtividade dela, eu posso falar por mim, melhorou inacreditavelmente a minha. Um teleprompter qualquer já foi muito bom para mim. Esse aqui, então, otimizou demais isso. Para não fazer nenhuma crítica, eu tenho só uma que é do software. E assim, é uma coisa que acontece raramente, mas já aconteceu. Eu não sei se tem a ver com o meu computador, eu não sei se é do software, sei lá o que é. Mas às vezes parece que ele fica mais lento a rolagem. E aí eu tenho que tipo botar no 100% ou então controlar só com o pé. É tipo um bug, não sei porquê. Não consegui identificar sequer um padrão de acontece nessas situações. Não, mas pouquíssimas vezes e nas situações em que aconteceu eu consegui contornar de novo, ou aumentando a velocidade ali ou usando só o pé. Então, gente, é isso. Se você trabalha com conteúdo, cara, esse aqui é um produto realmente absurdo, tá? Que eu recomendo demais. Reforço, e não é patrocinado, eles não fazem ideia do que eu tô falando nesse vídeo. Eles simplesmente mandaram e eu tô feliz demais com eles. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.